O silêncio daquela casa sempre me incomodou, mas aos 30 anos eu achei que era apenas o jeito reservado do meu pai, um homem que raramente falava sobre o passado. Quando ele precisou ser internado, fiquei com a chave do sótão, um lugar que foi proibido para mim durante toda a minha infância e juventude. Ao abrir aquela porta pesada, o cheiro de mofo e segredos guardados me atingiu como um soco no estômago. Eu não estava ali para bisbilhotar, mas para organizar as coisas, até que chutei uma tábua solta no canto da parede. Sob a madeira, havia um fundo falso e, dentro dele, uma maleta de couro legítimo, trancada com um segredo numérico que, por instinto, testei com a minha data de nascimento. A maleta abriu com um clique seco, revelando uma pilha de fotografias antigas que me fizeram perder o fôlego instantaneamente. Nas fotos, uma mulher que parecia a minha cópia exata sorria em lugares que eu nunca visitei, usando roupas de uma época em que meu pai dizia que vivia em isolamento total. O choque foi imediato porque aquela mulher não era minha mãe, pelo menos não a mulher que consta nos retratos oficiais da sala. Havia algo de errado na cronologia, algo de proibido naquelas imagens. Ao virar uma das fotos, li uma dedicatória em uma língua que meu pai sempre fingiu não entender, datada de apenas 2 meses antes do meu nascimento oficial. Continuei revirando o conteúdo e encontrei 3 passaportes de diferentes nacionalidades, todos com a foto do meu pai, mas com nomes e identidades completamente distintas. Em um deles, ele era um engenheiro na Europa, no outro, um diplomata no Oriente Médio. O segredo proibido começou a tomar uma forma aterrorizante. O homem que me criou como um simples funcionário público aposentado era, na verdade, alguém que passou a vida fugindo de algo ou de alguém. Eu gritei de frustração ao perceber que cada história que ele me contou antes de dormir era, provavelmente, um fragmento de uma mentira maior para encobrir a nossa verdadeira origem. No fundo da maleta, havia um envelope lacrado com cera vermelha, contendo uma certidão de nascimento original que contradizia tudo o que eu sabia sobre mim. Segundo aquele papel, eu não nasci neste país, e meu nome original estava ligado a uma linhagem que meu pai tentou apagar da história. Ele me confundiu com a chance de enterrar o passado, me usando como um escudo humano para sua nova identidade. O impacto foi tão grande que eu precisei me sentar no chão frio do sótão, sentindo que a minha identidade estava derretendo diante dos meus olhos enquanto a chuva batia forte no telhado. A revelação chocante não parou por aí. Entre os documentos, achei um diário escrito em códigos que eu levei horas para começar a decifrar. As primeiras páginas falavam de uma extração necessária e de uma criança que precisava ser salva de um destino político. Meu pai não era apenas um fugitivo, ele era um sequestrador ou um salvador. A linha entre o crime e o heroísmo tornou-se borrada. Ele me manteve em isolamento psicológico por décadas, me proibindo de ter redes sociais ou de viajar para o exterior, alegando uma preocupação excessiva com a minha segurança, mas agora eu sabia que ele estava escondendo a minha existência do mundo. Encontrei recortes de jornais estrangeiros sobre o desaparecimento de uma herdeira de uma influente família industrial, um caso que nunca foi resolvido. A data coincidia exatamente com a nossa mudança para esta cidade pacata. Eu vivi essa experiência maluca por 30 anos sem suspeitar que a minha vida era o maior segredo proibido da região. O jogo global de interesses que meu pai descrevia como teorias da conspiração para me assustar era, na verdade, a realidade da qual ele me protegeu, ou da qual ele me roubou. Decidi ir até o hospital confrontá-lo, mesmo sabendo que o estado dele era delicado. Quando entrei no quarto, ele me olhou com uma lucidez assustadora e balbuciou: "Você achou a maleta, não foi?" Ele não tentou negar. A confissão real começou ali, entre bips de aparelhos médicos. Ele me confundiu com a esperança de uma redenção que nunca veio. Ele admitiu que a mulher nas fotos era minha mãe biológica e que ela morreu para que eu pudesse atravessar a fronteira em segurança. O segredo proibido era que eu era o último elo de uma corrente que muitos queriam quebrar. Ele explicou que cada mudança de cidade e cada nome falso foram necessários para nos manter fora do radar de organizações que ainda buscavam o que eu representava. O choque financeiro veio quando ele me entregou uma chave de um cofre na Suíça, dizendo que ali estava o que restava do meu verdadeiro legado. Eu senti um misto de gratidão e ódio. Ele me deu uma vida, mas tirou a minha verdade. O isolamento total em que cresci foi a sua forma de amor mais distorcida e poderosa. Aos poucos, percebi que meu pai viveu em estado de alerta constante, sacrificando sua própria sanidade para que eu nunca sentisse medo. O segredo proibido era o peso que ele carregou sozinho por 30 anos. Ao me confundir com a própria missão de proteção, ele esqueceu de me deixar viver de verdade. A revelação me fez gritar por dentro, percebendo que o homem que eu achava conhecer era um estranho heróico e trágico, vivendo em uma cela de mentiras que ele mesmo construiu para me proteger. Agora, com a maleta em mãos e a verdade exposta,
Eu me tornei a guardiã do segredo proibido. O mundo lá fora parece muito maior e mais perigoso agora que sei quem eu sou. O novo eixo da minha vida é descobrir o que aconteceu com a minha mãe e por que o meu sangue é tão valioso para essas pessoas. O isolamento acabou, mas a caçada pode ter apenas começado. Eu achei que já tinha visto de tudo, mas a minha vida estava apenas começando naquela tarde chuvosa no sótão. A investigação me levou a contatar antigos aliados dele que viviam nas sombras. O segredo proibido começou a atrair olhares indesejados para minha casa. Percebi que o isolamento que meu pai impôs não era paranoia, era sobrevivência. Cada passo que dou para desvendar o passado me afasta da segurança da minha vida comum. O choque de realidade é que agora eu sou a protagonista de um suspense que ele tentou evitar que fosse escrito. Encontrei cartas de amor escondidas em um relógio de parede que nunca funcionou. Nelas, minha mãe descrevia o plano de fuga e o medo de que eu nunca soubesse a verdade. O segredo proibido era a promessa que meu pai fez a ela, de que eu seria livre, custasse o que custasse. Eu vivi essa experiência e agora sinto o peso dessa promessa em meus ombros. Ele me confundiu com a liberdade dela, e agora eu preciso honrar esse sacrifício. O mistério do sótão revelou também uma conta bancária com fundos que eu nunca imaginei possuir. O jogo global de poder que nos cercava envolvia fortunas que foram confiscadas e escondidas. Meu pai agiu como um cofre humano para esses recursos. A revelação chocante é que eu não sou apenas uma herdeira de nomes, mas de uma responsabilidade que pode mudar o equilíbrio de forças em meu país de origem. Minha mente viaja para o futuro, imaginando o que farei com esse conhecimento. O segredo proibido me deu poder, mas também me deu um alvo nas costas. O isolamento total que meu pai criou foi a sua última vontade, mas eu decidi que a verdade é mais importante do que a segurança de uma mentira. O grito que dei no sótão foi o primeiro suspiro da minha nova vida, uma vida onde eu dite as regras. O confronto final com o passado exige que eu viaje para o lugar de onde fugimos. A experiência maluca de redescobrir minha pátria sob uma nova identidade é aterrorizante. O segredo proibido agora é a minha bússola. Meu pai, do leito do hospital, apenas me deu um conselho final: não confie em ninguém que conheça o seu nome verdadeiro. Essas palavras ecoam em mim enquanto arrumo as malas para sair do isolamento. Descobri que a organização que nos perseguia ainda existe, mas agora eles são figuras públicas respeitadas. O segredo proibido é a arma que eu tenho contra eles. A revelação de que meu pai guardou provas de crimes cometidos por essas pessoas me dá a alavancagem de que preciso. Eu não sou mais a menina assustada do sótão, sou a mulher que possui a verdade que pode derrubar impérios. O impacto dessa jornada na minha saúde mental tem sido profundo, mas a clareza que sinto é revigorante. O segredo proibido me libertou das dúvidas que eu tinha sobre mim mesma. Eu sempre me senti fora de lugar, e agora sei que era porque eu estava vivendo no lugar de outra pessoa. Aos 30 anos, eu renasci das cinzas de uma biografia forjada por um pai desesperado e amoroso. Neste penúltimo capítulo, olho para a maleta de couro uma última vez antes de destruí-la. O segredo proibido agora está guardado na minha memória e em backups criptografados ao redor do mundo. O isolamento total foi uma fase necessária, mas a era da transparência e da justiça começou para mim. Meu pai sorriu quando eu disse que ia lutar. Ele sabia que, no fundo, ele criou uma guerreira, não uma vítima. No último capítulo, a verdade é exposta. O mundo descobre quem eu sou e o que foi feito com a minha família. O segredo proibido torna-se a manchete principal, e o isolamento de 30 anos finalmente termina sob as luzes da justiça. Eu achei que já tinha visto de tudo, mas ver a queda daqueles que destruíram o meu passado foi a visão mais gratificante de todas. Aos 30 anos, eu finalmente sou eu mesma. A história termina comigo voltando à casa do meu pai, não mais como uma prisioneira do sótão, mas como a dona da minha própria narrativa. O segredo proibido foi o que nos manteve vivos, mas a verdade é o que nos permitiu finalmente descansar. O choque passou, o grito tornou-se um hino de vitória, e a vida que meu pai sonhou para mim finalmente começou, desta vez, sem sombras e sem mentiras.